comigo em Atos, capítulo 9. Faremos a leitura do verso 20 até o verso de número 30. Atos, capítulo 9, versos 20 até o verso de número 30. É o texto que será exposto nesta noite, irmãos, diz assim a palavra do Senhor. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus, e para que veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem. Mas os seus discípulos tomaram-no de noite e, colocando-o num cesto, desceram-no pela muralha. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou-o aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho e que este lhe falara e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. Amém. Podem se assentar, irmãos. Vamos orar. Senhor Deus bendito, louvamos a Ti, Senhor, por este momento. Ocasião em que a Tua palavra será mais uma vez pregada. Rogo ao Senhor, neste momento, que o Senhor seja gracioso mais uma vez comigo. E que o Senhor me use na pregação da Tua verdade nesta noite. Que o Teu texto seja explicado claramente, que aqueles que aqui estão possam entender verdadeiramente e que possamos, ó Deus, aprender algo de Ti. Usa-me, ó Deus, apesar das minhas muitas limitações e fraquezas, é o que peço ao Senhor, em nome do Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu não sei se essa foi a sua experiência, mas é a experiência de algumas pessoas por aí que, depois de terem vivido boa parte da sua vida longe do Senhor, enfiados em muitos problemas e pecados, longe de Deus, vivendo segundo o curso deste mundo, segundo a carne, segundo Satanás, quando eles são impactados na sua vida pelo próprio Evangelho de Cristo, quando eles conhecem a Cristo, alguns deles se voltam para aqueles com quem eles caminhavam, se voltam para aqueles com quem eles esbarram no caminho. E se tem uma coisa que eles desejam fazer conhecido, é o Cristo que eles conheceram. Eu não sei se essa foi a sua experiência, talvez não, mas essa é a experiência de alguns, de fato. Eles não conseguem guardar no coração deles esta gloriosa experiência e esse glorioso e majestoso Salvador. Eles não conseguem conceber a ideia de ter conhecido a Cristo e ter sido salvo por Ele e ficar calado com respeito a Cristo. Eles prontamente saem pelo mundo, até mesmo sem muita instrução sobre como fazer, mas tentam, de algum jeito, atrapalhados ou não, falar acerca de Cristo. É interessante, irmãos, nós vermos isto e há testemunho de muitos por aí que tiveram exatamente esta experiência. E essa experiência fora a experiência do próprio servo do Senhor, o apóstolo Paulo, guardadas as devidas proporções, obviamente. Mas de um homem que, ao ser alcançado pelo Senhor, como nós vimos, o Senhor Deus se revelou a este homem no caminho de Damasco, quando ele estava determinado a perseguir a igreja de Cristo ali, onde o Evangelho do Senhor estava avançando, a igreja de Cristo prosperando, e então ele, no intento de fazer com que aquilo cessasse, ele pega então cartas
de autorização para ir a Damasco com os sacerdotes, para perseguir os homens e mulheres e crianças. Não importava quem estivesse na sua frente, se estivessem associados ao caminho, se estivessem associados a Cristo, ele iria prendê-los. Mas o Senhor Deus se revelou para este homem extraordinariamente. E na ocasião, então, que ele se revela extraordinariamente, este homem também é chamado para o ministério. Ele é salvo e chamado por Cristo para exercer no meio da sua igreja um ofício de apóstolo no meio do povo de Deus. Como um verdadeiro ministro da palavra do Senhor. Um ministro do Evangelho de Cristo. Um anunciador de Cristo somente. Que era o seu alvo em toda a sua vida, em todo o seu ministério, como ficará evidente aqui, irmãos. Este homem, depois de estar ali 3 dias, sem comer, sem beber, certamente pensando acerca da sua condição, pensando acerca daquilo que ele contemplou quando contempla Cristo majestosamente, pensando acerca do seu pecado, vida, orando a Deus e tantas coisas, nós vimos que realmente ele é constrangido pelo Senhor, ele é humilhado por Deus, ele é encontrado orando. Até pensamos acerca disto, uma grande evidência de alguém que fora encontrado por Cristo, que fora salvo por Ele, é uma vida de devoção a Deus, uma vida de oração ao Senhor, uma vida de dependência contínua do Senhor nesta comunhão com Ele. É uma evidência de que este homem morreu para o mundo e agora vive para Deus, quando deste modo é encontrado. Mas, sobretudo, irmãos, aqueles que são chamados por Deus para fazê-lo conhecido neste mundo, uma outra coisa que operará em seu coração é um desejo de pregar o Senhor. Por onde andar, por onde passar, a todos os homens, não importa o que sejam, eles vão anunciar indiscriminadamente este Cristo. E é isto que o próprio apóstolo Paulo, ele faz. Paulo faz exatamente isto, o verso 20 nos fala isto, irmãos. O texto nos diz, e logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Note que coisa impressionante. Não se passou, irmãos, muito tempo, não. Para que esse homem estivesse agora, abrindo a sua boca, pregando a palavra autoritativamente. E ele faz, irmãos, isto nas sinagogas. Certamente um ambiente onde ele era conhecido, como ficou evidente aqui. De muitos que sabiam quem era este homem chamado Saulo ou Paulo, mas ele não está se importando com isto. Porque o interesse dele, maior e supremo, é chegar até este lugar e falar acerca de Cristo. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ele vai afirmar, irmãos, e é uma declaração que, para todos aqueles para quem ele pregava, era chocante. Para os fariseus, para saduceus, para chefes e mestres da lei, falar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, atribuindo a Cristo divindade, atribuindo a Cristo a um título que eles jamais associariam ao Senhor Jesus Cristo, era algo que para eles era ofensivo. Era esta uma das razões que levava o próprio apóstolo Paulo, antes perseguidor da igreja, a perseguir a igreja quando eles já associavam Cristo, chamando Cristo de Messias ou qualquer outra coisa. Ele não admitia isto. Ele se opunha ferreamente a isto. Mas agora está este homem, irmãos, que antes perseguiam aqueles que falavam de Cristo assim. Agora ele está abrindo a boca para falar exatamente deste modo. Com toda a intrepidez, com toda a ousadia. Paulo, ele prega e prega prontamente na ocasião oportuna que surge para ele para falar acerca do seu Redentor. Ele tem de falar acerca daquele que o alcançou. Ele tem de falar acerca daquele que o redimiu, daquele que o transformou. Ele tem que falar acerca daquele que se revelou gloriosamente a ele na estrada de Damasco. Ele vai falar, não é? Filho de Deus. Primeira vez que nós encontramos essa declaração aqui. Mas ela é revelada em outras ocasiões também na Escritura. Tanto nas epístolas do próprio apóstolo Paulo, mas você pode olhar essa declaração em Mateus capítulo 16, verso 16, por exemplo.
Mateus capítulo 16, verso de número 16, a Escritura vai nos dizer o seguinte. Mateus 16, verso 16, na confissão de Pedro, nos diz a Escritura, respondendo Simão, Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então há uma declaração clara aqui que o Senhor Jesus Cristo é de fato o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo. E essa declaração ela foi encontrada também ali na própria declaração do homem chamado, daquele etíope, não é? Quando ele vai fazer a sua confissão de fé, a sua pública profissão de fé, depois de ter sido alcançado pelo Senhor por intermédio do ministério de Filipe. No versículo de número 37, do capítulo 8, nos diz assim, Filipe respondeu, é lícito se crês de todo o coração, e respondendo ele, disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Está esse homem, então, pregando esta palavra e falando exatamente isto, este é Jesus Cristo, o Filho de Deus, e é exatamente a este Cristo que ele proclama. Isso revela, irmãos, que o Paulo ele é alguém que ele não teme aqueles diante de quem ele prega. Ainda que a sua vida esteja em risco, nós veremos que esses homens vão se levantar com toda fúria contra ele, mas ainda assim, irmãos, ele vai falar acerca disto. O temor de Paulo não estava nos homens. O temor de Paulo não estava naqueles que estavam diante dele. O temor de Paulo era o Senhor. E como o Senhor era o seu temor, ele podia então livremente falar acerca daquele que o salvou. Independentemente daquilo que poderia acontecer com ele. Ele não teme, irmãos, a morte. Ele teme não falar acerca do seu Deus. Ele teme não falar acerca do seu Senhor. Quando nós olhamos, irmãos, para o exemplo deste homem, que tem no seu coração pulsando o desejo ardente de fazer esse Cristo conhecido, nós podemos parar e pensar acerca de nós. E quanto a nós, irmãos, será que nós, semelhantemente a Paulo, estamos interessados verdadeiramente em fazer este Cristo, Filho de Deus, conhecido neste mundo? Será que você tem coragem de abrir a sua boca como o próprio Paulo e falar acerca do Senhor? Ou o seu coração é tomado por um temor pecaminoso aos homens e você tem feito a sua boca calar? Se você tem agido assim, meu irmão, você tem pecado contra o seu Deus. Você tem se envergonhado dele, quando não deveria se envergonhar. Sobre tantas coisas nós falamos e somos intrépidos em falar sobre tantas coisas. Falamos sobre tudo, mas quando é para falar sobre Cristo, nós não conseguimos falar. O que é isso? É um problema assim no nosso coração. É um temor. É algo que não agrada a Deus. O Senhor nos chama a um temor exclusivo por Ele, não a homens. O Senhor nos chama a temer aquele que pode lançar no inferno tanto o corpo como a alma. Não a temer os homens que não podem fazer absolutamente nada disso. Nós devemos, irmãos, sim. Se nós verdadeiramente amamos ao Senhor, se nós verdadeiramente amamos o seu Evangelho, se nós verdadeiramente amamos a Cristo, se nós verdadeiramente temos um coração cheio de amor e compaixão com os perdidos, nós falaremos sobre Ele. Em toda ocasião oportuna que surgir, diante dos nossos olhos, para falarmos, nós falaremos. Não podemos nos calar. São homens e mulheres que testemunham da palavra que o Senhor usa para alcançar homens e mulheres perdidas neste mundo. Nós que somos luz, devemos ser verdadeiramente luz. Nós que somos sal, devemos ser verdadeiramente sal nesta terra. Precisamos, então, da ousadia do Senhor para falarmos com intrepidez acerca do Senhor Jesus Cristo. Ainda que a sua reputação, ainda que o seu nome,
ainda que a sua própria vida esteja em risco, não importa. Falar sobre Cristo é a nossa missão, é o nosso dever, é a responsabilidade, sobretudo dos ministros do Evangelho, mas também de todos aqueles que foram alcançados pelo Senhor através deste Evangelho. O que acontece então? Ele estava ali pregando, anunciando Cristo Jesus. Mas o verso 21 nos diz, ora, todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam, não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus, e para que veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Eles não conseguem entender. Estava ele na sinagoga pregando, e eles ficam grandemente admirados com aquilo. Porque eles veem um homem totalmente distinto, um homem agora transformado. E ao invés de ele estar ali, de alguma forma, falando acerca do relatório dele, olha o que eu fiz. Fiz desgraça em Jerusalém. Fiz coisas terríveis em Damasco. Está aqui a lista de tantos quantos eu prendi. De tantos quantos eu matei e feri. Mas não está lá o apóstolo para falar acerca disto. Está lá ele agora para falar acerca do Evangelho e eles não conseguem compreender aquilo que está acontecendo. Porque ele havia saído e exterminado a muitos em Jerusalém. Havia pego cartas com os sacerdotes para ir então a Damasco, trazendo muitos ali presos. Eles se deparam com um homem realmente diferente, irmãos. Se Paulo estivesse ali, falando como um fariseu, como ele era, como alguém envolvido com a religião anterior que ele estava envolvido. Certamente esses homens não se admirariam, irmãos. Eles viram algo diferente neste homem. Eles viram um discurso diferente neste homem. Algo que realmente ofendia a muitos daqueles que ouviam. Algo que era para muitos daqueles que ouviam uma verdadeira blasfêmia, uma verdadeira ofensa, uma verdadeira coisa horrível contra o Deus que eles imaginavam servir. Mas estava lá este homem, irmãos, evidenciando essa transformação. Não porque ele queria ser reconhecido como alguém diferente, mas não tem como, irmão, nós sermos alcançados por Cristo e permanecermos do mesmo modo. Não somente o modo que nós nos comportamos, mas o modo que nós falamos publicamente ou em privado vai revelar uma transformação real que será percebidos por todos aqueles que se depararem conosco. E isso pode fazer com que muitos olhem para nós com aborrecimento, com desprezo, com ira, até mesmo nutrindo em seus próprios corações o desejo de tirar a nossa própria vida. Saulo, irmãos, estava se expondo a isto aqui neste contexto. Mas ele não temia, como mencionei. Ele está determinado a fazer aquilo que o seu próprio Senhor, o Senhor Deus, o chamou para fazer ali. O verso 22 nos acrescenta o seguinte: Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Note só, Saulo, ele é realmente corajoso, irmão. Ele prega publicamente, ele conversa, discute, debate. E estava ele aqui, irmãos, sendo fortalecido para isto. Anteriormente o texto vai nos dizer, no versículo 19, sentiu-se fortalecido, no verso 19 é dito, ele estava há 3 dias sem comer, ele comeu e estava agora fortalecido. Bem, fisicamente. Mas aqui, quando o texto vai nos dizer que ele agora estava mais e mais que Saulo, porém, mais e mais se fortalecia, não é uma referência mais a isto, obviamente, mas trata-se deste homem que está sendo cada vez mais agora aperfeiçoado pelo próprio Senhor, se fortalecendo mais e mais no conhecimento deste Cristo como revelado no Antigo Testamento. Porque é exatamente o que ele vai fazer aqui. Ele se fortalecia no conhecimento do Senhor e confundia os judeus que moravam em Damasco,
demonstrando através das Escrituras do Antigo Testamento que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Messias prometido, que Jesus era aquele que fora profetizado tantas vezes na revelação de Deus no Antigo Testamento. Sabemos, irmãos, que ele era um verdadeiro e um profundo conhecedor da lei de Deus do Antigo Testamento. Ele conhecia profundamente. Mas agora, irmãos, os seus olhos foram abertos, descortinados. Ele não conseguia olhar para o Antigo Testamento agora e não ver Cristo. Cristo sempre esteve lá, mas como que para ele ainda num quarto escuro. Ele não conseguia perceber este Cristo lá, mas agora esse quarto escuro foi iluminado e agora ele consegue contemplar todas as coisas com clareza e consegue contemplar o seu Redentor. E agora ele tem de falar acerca dele. Ele não pode deixar de falar acerca deste homem. Mais uma vez, irmãos, do seu Salvador. E ele faz isso ensinando através do Antigo. O Antigo Testamento fala sobre Cristo. Continuamente. Do início ao fim. É interessante que Cristo ele até mesmo faz isto, ele caminhando com os seus discípulos no caminho de Emaús. E então, o que é que ele diz? Ele está conversando com aqueles homens que não estão reconhecendo o seu próprio Salvador, o seu próprio Mestre. Mas então, ele vai começar a conversar com eles e ele vai declarar que tanto os salmos como os profetas, como Moisés, a lei, os profetas, os salmos, falam acerca dele. O próprio apóstolo, escrevendo para Timóteo, em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 15, ele vai dizer que realmente essas escrituras do Antigo Testamento podem tornar o homem sábio no conhecimento de Cristo. Ele diz assim, em 2 Timóteo, capítulo 3, versos 14 e 15, diz: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então, a Escritura, assim, do Antigo Testamento, fala acerca desse Redentor, e ele estava ali, com toda a habilidade e graça dadas por Deus, do Deus que o fortaleceu, mostrando em toda a revelação que Jesus Cristo é o Messias, é o Salvador, é aquele que fora prometido por Deus desde os tempos antigos. Notem, irmãos, que Paulo, ele faz isto, certamente, como falei, foi um homem treinado, mas o principal treinamento que este homem, irmãos, precisava era do treinamento dado pelo próprio Senhor, estando ele sujeito e submisso ao Espírito Santo de Cristo, que faz com que o homem possa, sendo iluminado por ele, compreender estas verdades. E é exatamente, irmãos, isso que nós precisamos. Precisamos entender que, através da Escritura, iluminados pelo Espírito Santo, nós podemos compreender as verdades do Senhor e, através dela, nós podemos anunciar a Cristo. Ele estava decidido, irmãos, a fazer isto. Ele diz na Epístola aos Coríntios que o que ele queria fazer, o que era a dedicação e vida dele, era anunciar a Cristo e este crucificado. Ele não se desviava deste propósito. Por onde ele andava, com quem ele falava, tudo ele conduzia para o Senhor Jesus Cristo, para quem ele vivia. E nós precisamos, irmãos, compreender esta realidade. Precisamos, semelhantemente a este homem, através da Escritura, fazer àqueles que estão ao nosso redor este Cristo conhecido. Mas não faremos isso, irmãos, confiando na força do nosso próprio braço, confiando nas nossas próprias habilidades. Nós faremos isso na dependência do Senhor e do seu Espírito, que nos ilumina a mente e o coração para falarmos e explicarmos claramente a luz da palavra, não a parte dela. Não a parte dela. A Bíblia é o nosso fundamento, a base através da qual nós proclamamos. Para que proclamemos, para que anunciemos, para que expliquemos
também é grandemente necessário que nós não somente sejamos iluminados pelo Espírito Santo, que é grandemente fundamental, mas para isto é necessário que nós leiamos isto. Para que nós leiamos a Escritura, é necessário que nós conheçamos a verdade. Como você vai falar acerca de Cristo como revelado na palavra se você não tem conhecimento da verdade? Como falar acerca de Cristo no Antigo Testamento se você não lê o Antigo Testamento? Se você não dedica tempo a isto? Seria algo verdadeiramente estranho, algo verdadeiramente contrário ao que o próprio Paulo fez aqui neste contexto. Então, se você quer realmente conhecer este Cristo como revelado nas letras da palavra de Deus no Antigo Testamento, dedique tempo em oração, na dependência do Espírito, para ler essa palavra, para arrancar dela tudo aquilo que fala sobre este Cristo. Não podemos ser irmãos como muitas pessoas por aí, em muitos contextos e em muitas igrejas, que não dão o devido valor ao Antigo Testamento, porque consideram o Antigo Testamento como algo estranho e muito obscuro. Consideram o Antigo Testamento como algo que parece apenas uma grande imposição da lei de um Deus mau e irado, e acabam então desprezando as verdades de Deus no Antigo Testamento. Não desprezemos. Não desprezemos isso. É por essa razão que muitos de nós, ministros, nos esforçamos para pegar os textos do Antigo Testamento e anunciar, proclamando a palavra de Deus e tentando de lá extrair Cristo para todos aqueles que ouvem, porque Cristo está lá. Todos aqueles homens que foram salvos no Antigo Testamento tiveram um conhecimento suficiente acerca deste Cristo que lá era revelado. E este Cristo revelado ali, suficiente para a salvação deles. Todos eles foram salvos por um conhecimento revelado por Deus nas letras do Antigo Testamento. Então não desprezemos a verdade do Senhor. Este homem, com toda a intrepidez, usou a palavra de Deus do Antigo Testamento para fazer com que aqueles homens fossem convencidos que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus é o Cristo. Ele discute, ele debate, ele trata com eles. Mas o que acontece é o seguinte, irmãos, qual a resposta destes homens a essa atitude, a ousada, intrépida do próprio Paulo? Verso 23 nos diz: decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Veja que coisa interessante o que acontece. O texto nos diz: decorridos muitos dias. Isso provavelmente, irmãos, aponta para algo que aconteceu com o próprio Paulo, destacando aqui um período que ele provavelmente passou longe num outro contexto. Quando nós olhamos para o que diz Gálatas capítulo 1, versos 11 a 17, nós veremos o testemunho de Paulo acerca do que pode ter acontecido aqui. Gálatas capítulo 1, versos 11 a 17. Diz assim a palavra: faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Ele passou, irmãos, um tempo fora, o apóstolo. Ele passou um tempo longe daquele contexto e então, posteriormente, ele vai nos dizer, ele volta para Damasco. Então, decorridos muitos dias, nos diz o texto, os judeus acabaram deliberando entre eles mesmos tirar a própria vida. Ele vai para um outro contexto, ele certamente vai para um outro lugar ali, durante esse período,
E ele vai ali certamente anunciar o Evangelho, proclamar a Cristo aqueles que são os gentios, como ele fora chamado para fazer. Mas então está ele ali naquele contexto, novamente. E o que os homens deliberam é tirar a vida deste homem. Mas eles não vão fazer isto através da própria mão deles. Eles vão se utilizar de homens que governavam, poderosos, para tirar a vida do próprio Paulo. O verso 24 nos diz, porém, o plano deles chegou ao conhecimento... Verso 23, verso 24. Porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem. Mas os seus discípulos tomaram-no de noite e, colocando-o num cesto, desceram-no pela muralha. E ele vai dizer isso, esclarecendo para a gente o seguinte, em 2 Coríntios, capítulo 11, versos 31 a 33. 2 Coríntios, capítulo 11, versos 31 a 33. Veja o que é dito lá. O Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o governador preposto do rei Aretas montou guarda na cidade dos Damascenos para me prender. Mas num grande cesto me desceram por uma janela da muralha abaixo e assim me livrei das suas mãos. Então note que em Damasco o governador preposto do rei Aretas montou guarda na cidade dos Damascenos para me prender. Então veja que havia o envolvimento de um homem poderoso naquele contexto ali. Então o plano desses homens malignos de tirar a vida de Saulo chegou ao seu conhecimento e eles ficavam o tempo inteiro guardando para que as portas para matarem ele. E tinha então a autorização de um homem poderoso naquele contexto. Queriam tirar a vida dele. O Senhor disse ao próprio Saulo que ele seria alguém levantado pelo próprio Senhor e que ele teria de sofrer. Verso 16 do capítulo 9 nos diz, pois eu lhes mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. E estava, irmãos, de fato, este homem experimentando isto na sua própria carne, nessa oposição ferrenha dos homens que se opunham a ele, ao seu evangelho e que se opunham finalmente ao próprio Senhor. Mas, irmãos, veja o que diz a palavra do nosso Deus. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versos 10 a 12. Porque este homem ele é perseguido. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 10 a 12. Nos diz, irmãos, assim a palavra. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Foi Deus quem livrou ele. Não foi simplesmente o conhecimento dos outros que souberam acerca do que aqueles homens maliciosamente estavam para fazer. Foi Deus quem livrou Paulo. Mas ele vai dizer, verso 12, ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Aqueles que anunciam a Cristo serão perseguidos. Aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Estava lá este homem, irmãos, sendo um testemunho claro de alguém que falava sobre Cristo e que vivia de um modo agradável a Cristo. Ele era semelhante a Cristo. E isso deu ocasião a que aqueles homens, em sua ira, sobretudo contra o Senhor, se voltassem contra o servo do Senhor, Paulo. Estava então ele, irmãos, sofrendo, pronto ali para perder até a sua própria vida. Ele estava exposto, ele poderia realmente ser morto. Então percebe, irmãos, que o mundo ele vai odiar os homens. Ele vai nos odiar. Ele vai odiar você, se você falar de Cristo. Ele vai odiar você, se você viver piedosamente. Ele não vai gostar do que você fala.
O mundo não vai aprovar o seu comportamento distinto em alguns aspectos. Será evidente para eles que você é alguém totalmente diferente. Isso fará com que eles sejam ferrenhos opositores. Mas, se de algum modo, irmãos, o mundo, ou aqueles que estão aí por fora, eles não têm nenhum tipo de incômodo conosco, talvez isso seja em razão de não falarmos sobre Cristo. Porque se permanecermos caladinhos, falando unicamente sobre aquilo que é comum entre nós, com os homens, vai ficar tudo ok, tudo tranquilo demais. Se nós nos conformarmos e vivermos completamente semelhante aos homens ímpios ao nosso redor, isso não vai provocar incômodo nenhum neles. Porque, afinal de contas, estamos bem semelhantes a eles, de fato, em tudo. E isso é triste se algo dessa natureza acontece. Porque isso vai revelar que você não está verdadeiramente abrindo a sua boca para falar sobre o Senhor e que você não tem vivido piedosamente. Mas se você tem falado sobre Ele, os homens vão ficar muito incomodados com você. Obviamente que muitos, pela graça do Senhor, podem ser conduzidos ao conhecimento de Cristo. Neste contexto. Mesmo em contexto em meio à oposição. Mesmo em meio à ocasião em que você estará falando acerca de algo que é contrário ao que eles pensam. E o Senhor pode operar e salvá-los, mas em um Senhor não fazendo isso, irmãos. O que haverá de acontecer é oposição ferrenha à verdade do Senhor. Isso revela que eles realmente odeiam a Cristo. E nós perceberemos isso a partir do momento que nós começarmos a falar e a viver como Cristo. Quando nós começarmos a sermos verdadeiramente semelhantes a Ele. Mas nós estamos tão distantes disso, irmãos. Averigue a sua vida. Analise a sua forma de viver e o que você diz. Vasculhe o seu coração e diga sinceramente a você, será que você é alguém que realmente tem nos seus lábios as palavras de Cristo e você tem vivido verdadeiramente como Cristo? Seja honesto. Penso, irmãos, que a conclusão que nós chegaremos é que nós não temos falado de Cristo tanto quanto deveríamos e que nós não temos vivido semelhante a Cristo como deveríamos viver. Por isso o mundo não é impactado com o Evangelho. Porque estamos muito aquém daquilo que nós deveríamos ser, daquilo que nós verdadeiramente deveríamos fazer. O testemunho, irmãos, de Paulo, a proclamação do Evangelho dele, certamente foi algo que provocou uma resposta. Pelo menos dois tipos de resposta, né? Uma oposição ferrenha a ele, mas também a sujeição de muitos ao Evangelho de Cristo, porque o texto nos diz, no versículo 25, mas os seus discípulos tomaram-no de noite. Meus irmãos, em pouco tempo este homem, já através da proclamação do Evangelho de Cristo, certamente pela operação do Espírito Santo no coração de muitos, homens creram no Evangelho proclamado por este homem e se tornaram discípulos, crentes. Era esta a realidade. E justamente estes discípulos tomaram este servo do Senhor à noite e colocando-o no cesto, desceram-no pela muralha. Ele fala nisto, né, sobre isto no texto que nós lemos de 2 Coríntios, capítulo 11, versos 31 a 33, pela janela. Talvez até mesmo um homem que provavelmente poderia ser um discípulo, um crente, que tinha ali um lugar onde ele poderia estar e então descer pela muralha e seguir. Ele foge. Ele é conduzido por outros para que saísse dali. Aí vai dizer a um puritano acerca disto, ele vai falar. Ele sai preservando a sua própria vida para que ele pudesse ter a ocasião oportuna noutro contexto e noutro momento para seguir falando acerca de Cristo. Providência de Deus. Não tratava-se de um homem medroso, amedrontado,
Não tratava-se de um homem que temia homens, mas o Senhor o livrou, como nós lemos. O Senhor tirou ele daquela condição para que ele pudesse ser, ainda durante muito tempo, um servo útil na casa do Senhor, no anúncio da sua palavra. Então, irmãos, nós percebemos que este homem ele é perseguido, ele é retirado dali, ele sai, desceram-no pela muralha num cesto. E o texto nos diz no versículo 26, então, que algo para um lugar Saulo ele vai. O verso 26 nos diz, tendo chegado a Jerusalém, note só, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Nós vimos que até mesmo aquelas pessoas que confrontam ele, que ficam admiradas, com a pregação, disseram assim, não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? Agora ele está onde? Está lá, Paulo, em Jerusalém. Chegando então lá, quem ele vai procurar? A igreja. Ele vai procurar os discípulos. E ele quer se juntar a eles. Veja, irmãos, isso é um desejo legítimo. Ele foi alguém que foi alcançado pelo Senhor. E agora ele deseja estar onde? Ele deseja estar junto àqueles que, semelhantemente a ele, foram salvos pelo Senhor. Ele deseja comunhão. Ele deseja estar pertinho. É isso que deve brotar no coração de todos aqueles que conhecem também o Senhor. É estar junto. É isso que nós desejaremos. É isso que você deve desejar. Estar perto dos redimidos. Mais perto dos redimidos do que perto daqueles que não conhecem a Cristo. Você vai querer isto. Você vai querer comunhão, se ajuntar em todo o tempo. E de modo especial, aqui neste dia, o dia do Senhor, o domingo, ele estava querendo se reunir com eles, mas ele não conseguia. Ele estava, irmãos, tendo dificuldade. Por quê? Porque os homens, os discípulos de Jerusalém, o temiam. E tinham razão para isso. Saulo fez coisas terríveis em Jerusalém. O seu passado, irmãos, de pecado, longe do Senhor, ainda perseguia aquelas pessoas. Então, o medo, de certa forma, deles era legítimo. Como você lidaria com isso? Você aqui em Dom Eliseu, passou um camarada por aqui que saiu perseguindo todo mundo, metendo tiro, bala, bomba, confusão, matando gente, prendendo. Ele sai e do nada volta, querendo ficar perto de você. Provavelmente você ia ficar assim, rapaz, eu não sei se esse camarada ele está com boas intenções aqui não. Talvez esteja maliciosamente aqui em nosso meio para nos ferir, né? Não sei. O temor, então, brota no coração dessas pessoas. Eles não estão seguros de que Paulo, ele era verdadeiramente um discípulo. Eles desconfiam da conversão de Paulo. Desconfiam. Eles não creem naquilo. Ainda que ele tenha dado evidências de que for alguém salvo pelo Senhor, mas para os homens de Jerusalém, os servos, os discípulos de Jerusalém, isso ainda não estava claro. Eles não conheciam aquele homem com uma boa reputação. Note que, até mesmo com Paulo, o seu passado acaba trazendo dificuldades para a vida dele naquele contexto. O seu passado o perseguia. Isso, de certa forma, começou a ser um obstáculo na sua recepção no meio do povo do Senhor. Mas, irmãos, entre aqueles que recebem tantos no meio da igreja, que vêm de contextos e de vidas difíceis, de pecado e de miséria distante do Senhor, sempre há no meio da igreja de Cristo um Barnabé. E é exatamente Barnabé um homem que vai acolher ele ali na igreja, crendo verdadeiramente na conversão de Saulo. O texto nos diz, mas Barnabé, verso 27, tomando-o consigo, levou-o aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho e que este lhe falara e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Barnabé,
Um homem que é chamado na Escritura de um homem cheio do Espírito Santo. Filho da consolação. Um homem, irmãos, bondoso. Um homem conhecido no meio do povo, na igreja em Jerusalém. Um santo homem piedoso de Deus. E ele vai ver Saulo. Ele vai certamente ver naquele homem um homem que fora verdadeiramente transformado. Ele crê que este homem fora alcançado pelo Senhor. E então ele vai tomar este homem com ele. Tomando-o consigo, ele vai levar ele aos apóstolos. Interessante isto que acontece neste contexto. Porque ele vai levar aos apóstolos. Paulo vai escrever sobre isto. Em Gálatas, capítulo 1, versos 18 a 19. Gálatas, capítulo 1, versos 18 a 19. Ele vai dizer assim: Decorridos 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas, que é Pedro, e permaneci com ele 15 dias. E não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor Jesus Cristo. É eles que eles encontram no quartel-general de Jerusalém. A Pedro e ao próprio Tiago, irmão do Senhor Jesus Cristo. Ele vai lá, irmãos, com intenção de encontrar a Pedro, e certamente, irmãos, não é com o propósito de que Pedro o aprovasse ou o reconhecesse, chamando-o para o ministério apostólico, porque ele mesmo vai dizer que ele não fora chamado por homem algum, de modo nenhum, ele fora chamado pelo próprio Senhor Jesus Cristo e por Deus o Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Ele vai deixar isso muito claro na epístola aos Gálatas. Que foi o Senhor que se revelou a ele, que foi o Senhor que o chamou diretamente, foi o Senhor que o treinou, foi o Senhor que o aperfeiçoou para o ministério apostólico, foi o Senhor que ensinou a ele diretamente. Ele não foi para aprender absolutamente nada de Pedro, nem com nenhum dos outros apóstolos. Mas ele encontra Pedro especialmente ali. Ele é conduzido por Barnabé para esse encontro maravilhoso. E o que acontece? Ele vai começar a falar acerca do testemunho de Paulo. E contou-lhe como ele vira o Senhor. Está falando sobre, no caminho, né, de Damasco, ali próximo ao meio-dia, ele se depara com Cristo. E que este lhe falara, o Senhor diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Fala diretamente com o próprio Saulo. E como em Damasco, ele pregava ousadamente em nome de Jesus. Então ele vai dizer: olha, esse Paulo que eu estou apresentando a vocês, ele anuncia a mesma verdade que vocês anunciam. A essência do evangelho e da verdade, da palavra, era exatamente a mesma que ele anunciava. E então ele está dizendo: olha, eu quero te dar esse relatório aqui. Eu quero fazer essa recomendação deste santo homem do Senhor. E ele fala claramente. Como Barnabé, irmãos, ele age como um servo pronto para receber o mais ferrenho pecador no meio do povo. E precisamos, irmãos, aprender isto. A igreja do Senhor Jesus Cristo precisa aprender exatamente isto. Não podemos, irmãos, imaginar, como fora dito em sermão anterior, que porque alguém viera de um contexto complicado, porque alguém viera de uma condição de pecado terrível, porque foi um ferrenho perseguidor e opositor à verdade do Evangelho, nós não podemos, de forma alguma, uma vez tendo contemplado claramente que esta pessoa se rendeu ao Senhor, ser uma oposição. Mas precisamos, irmãos, com toda alegria, conduzir, receber, trazer para o meio do povo. Trazer para o meio da igreja. E, de alguma forma, tendo claro o testemunho, confirmar, recomendando o irmão. Não importa quem tenha sido. Não podemos, irmãos, ser mais criteriosos que o Senhor. Não podemos. Se o Senhor recebe homens maus e pecadores nos seus seios,
quem somos nós para não receber estas pessoas no seio da igreja? Não podemos. Precisamos ser verdadeiramente homens da consolação, homens prontos para servir a estes que se aproximam do meio do povo do Senhor, sendo instrumentos de Deus para incluí-lo no meio da igreja. Com toda a alegria, irmãos, com toda a disposição. Não ficar olhando de lado, reprovando, como somos, em geral, inclinados a fazer. Não. Mas com o braço estendido, recebendo aquele que fora salvo pelo próprio Senhor. Barnabé nos é um exemplo disto. Não podemos permitir que o nosso coração seja tomado por um pensamento legalista. Jamais. Nunca, irmãos, jamais. De desacreditar ou desconfiar de que a graça do Senhor pode ser tão abundante a ponto de salvar o mais vil pecador. Nós éramos pecadores tão indignos quanto Paulo, mas fomos salvos pelo mesmo Cristo, pelo mesmo Senhor. Não podemos colocar um critério outro além da reconciliação com Cristo, que Ele concede a todos aqueles que Ele chama através do Evangelho. Ele é recebido ali naquele contexto. Ele está em Jerusalém. E o texto então nos diz no versículo 28, estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Veja que Paulo, irmãos, ele não para. Nós vimos ele pregando em Damasco, e agora nós contemplamos ele aqui. Ele está em Jerusalém, e ele vivia então o tempo inteiro em comunhão com o povo do Senhor, mas não somente isto, ele vivia pregando ousadamente em nome do Senhor. Veja como pulsa no coração deste homem, irmãos, a palavra. E como ele não conseguia jamais, irmãos, ficar sem falar sobre esta palavra. Aquilo que brota, aquilo que está arraigado no nosso coração, nunca poderá jamais ficar no coração. Se nosso coração ele está cheio de pecado e rapina, de coisa ruim e contrária ao Senhor, e coisas deste mundo, nós falaremos muito sobre estas coisas. Mas se nosso coração estiver encharcado do Evangelho de Cristo, nós iremos falar em todo momento oportuno, ousadamente, sobre isto. Ele nos dá o exemplo, irmãos, em todo lugar. Tanto no lugar em que ele fora humilhado enquanto ia perseguir a igreja, como no contexto em que ele passou a se encontrar um lugar onde ele era conhecido como um homem mau. Um homem mau. Mas ele não se envergonha disso. Ele vai falar para os homens. Ele vai falar, irmãos, e até mesmo para aqueles que são chamados helenistas. Verso 29, falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Que eram os judeus, não é? De fala grega, os helenistas. E ele vai como que assumir aqui, irmãos, o papel de Estevão antes. Estevão foi aquele que pregara aos helenistas. Ele pregava a palavra. Mas vimos, Estevão, ele fora morto. Paulo, ele assume esta posição. Ele é aquele que estará pregando aos gentios. Ele vai estar pregando aqueles que eram orientados e que ouviram certamente a pregação de Estevão. E ele estava ali no meio. Talvez, irmãos, ele estivesse pregando até mesmo aqueles que se associaram com ele para tirar a própria vida de Estevão. Mas ele está lá, falando da palavra, para estes homens, que certamente não gostaram absolutamente daquilo que ele estava fazendo. Ele estava junto aos homens maus e agora se opõe a esses homens maus, anunciando a verdade. E estes homens, semelhantemente ao que fizeram com Estevão, procuram tirar a vida de Paulo.
parece que ele está seguindo o mesmo caminho. Ele viu o que aconteceu com Estevão. Mas, repito, ele não teme. Ele proclama. Ele anuncia. Mas, irmãos, o que acontece é que algo semelhante ao que aconteceu em Damasco acontece em Jerusalém. Verso 30 nos diz: tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. Aqueles irmãos que antes estavam temendo Saulo, agora eles não temem mais. Agora eles agem para proteger a integridade física de Paulo. Aqueles homens, semelhantemente a Barnabé, agora foram convencidos de que este homem era verdadeiramente um discípulo do Senhor Jesus Cristo. E eles agem, então, em serviço cooperativo para preservar, então, a vida deste homem, que viera a ser um grande instrumento de Deus na proclamação do seu evangelho neste mundo. De um homem, irmãos, que deixou tudo para viver para Cristo e para pregar Cristo. Ele mesmo nos diz isto, irmãos. Paulo, em Filipenses capítulo 3, verso 4 ao verso 11. Veja o que ele fez. Agora discípulo de Cristo. Mas antes, quem era Paulo? Ele vai dizer assim, verso 4 do capítulo 3 de Filipenses em diante. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível, mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, como lixo, para ganhar a Cristo e ser achado nele, e não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer, e o poder da sua ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Ele vai considerar tudo aquilo que ele viveu como refúgio, como lixo. E ele determinou agora a viver para Cristo. Ele estava, irmãos, disposto a conhecer a Cristo e fazer este Cristo conhecido, por onde quer que ele andasse. Meus irmãos, este exemplo de Paulo nos é um exemplo marcante de um homem que, por causa da operação graciosa de Cristo em seu coração, ele se transformou nesta pessoa que fora grandemente usada por Deus no testemunho do seu evangelho. Precisamos, irmãos, caminhar semelhantemente. Precisamos estar prontos para considerar qualquer coisa nesta vida como desprezível comparada com a sublimidade do conhecimento de Cristo. Qualquer coisa nesta vida como desprezível comparado com o privilégio de fazer este Senhor Jesus Cristo conhecido. Considerar até mesmo a nossa vida como algo que não deve ser colocado como mais importante do que o proclamar este Cristo neste mundo. Você é alguém que está pronto para isto? Você está disposto e determinado a considerar tudo neste mundo como inferior, como inferior ao privilégio e à graça de conhecer a Cristo e fazer este Cristo conhecido? Você está disposto a deixar de lado todas as coisas? Ou você ainda é alguém apegado a tudo e não está nem um pouco disposto a deixar para viver para o Senhor? Ah, irmãos, se esse é o seu coração, se esse é o nosso coração, nós precisamos nos arrepender hoje. Nós precisamos
clamar ao Senhor por misericórdia. Perdoa-me, Senhor, por não considerar tudo como refúgio, como lixo, pela sublimidade do conhecimento de Cristo. Considerar tudo por não reconhecermos ou deixarmos tudo para vivermos para o Senhor. Arrependamos-nos, meus irmãos, e voltemos-nos para o nosso Senhor, clamando a Ele também por graça, para que Ele nos faça tão intrépidos quanto Paulo, para que neste mundo façamos conhecido o seu nome, confiando unicamente na graça de Deus, por meio do seu Espírito que opera em nós e nos conduz a falar acerca dele, neste mundo que está em trevas, neste mundo que apodrece na iniquidade. Anunciemos a Cristo, falemos acerca dele. É o único meio através do qual os perdidos podem conhecer ao Senhor. É o único meio através do qual a nossa nação pode verdadeiramente mudar. É o único meio através do qual este Evangelho do Senhor, como naqueles dias, cresceu. É unicamente através deste Evangelho, que o reino do Senhor Deus pode crescer, se expandir, alcançando toda a terra. Amém. Vamos orar, irmãos, ao nosso Senhor. Senhor nosso Deus, agradecemos a Ti pela Tua palavra. Agradecemos a Ti, ó Deus, pelo testemunho do Senhor, o testemunho de Paulo, o Teu servo, que fora grandemente usado pelo Senhor. Louvado seja o nome do Senhor pela vida deste homem, servo Teu. E pedimos a Ti, ó Pai, que o Senhor nos conceda a graça de sermos tão intrépidos, tão ousados, como Ele fora usado. Ó Deus, usa-nos para a glória do Teu nome neste mundo. Que desejemos, ó Deus, não somente conhecer a Cristo mais e mais, mas fazê-lo conhecido, onde quer que andemos, por onde quer que passemos, Senhor. Ó Deus, é o que nós te pedimos, em nome do Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Amém.